No jogo do poder, as pessoas não são aliadas, são ferramentas descartáveis. Elas são peças a serem usadas até a última gota e depois jogadas fora sem um pingo de remorso quando já não forem mais úteis. Você acha que grandes líderes se importam com lealdade? Isso é pura ingenuidade. Eles se importam com uma única coisa: poder absoluto. Maquiavel deixou isso claro. Os homens são como fios de lã. Você os usa enquanto podem servir aos seus propósitos. Depois os deixa ir. A lealdade é uma ilusão. E os fracos se agarram a ela como se fosse um escudo. Mas, na verdade, é uma faca afiada que pode ser cravada nas costas a qualquer momento. A verdadeira arte do poder não está em construir amizades, mas em saber exatamente como usar as pessoas. E, o mais importante, saber quando descartá-las sem nenhum remorso. Os fortes não estão ligados a nada. O erro fatal dos fracos é pensar que as amizades duram para sempre. Eles morrem apegados a essa ilusão, enquanto os estrategistas cortam os laços e seguem em frente. A pergunta é brutal, mas essencial. Você continuará segurando aqueles que não têm mais valor para você, ou aprenderá a cortar as correntes e seguir em frente sem olhar para trás? Se ainda acredita que a amizade é um vínculo eterno, está na hora de acordar. O jogo do poder não tem espaço para tolos. Senhoras e senhores, começarei com uma verdade crua e desconfortável. As pessoas são recursos. Sim, você ouviu corretamente. No jogo do poder, todos ao seu redor, amigos, aliados, parceiros, subordinados, são peças-chave no tabuleiro. E o mestre do poder sabe exatamente quando usar esses recursos e, mais importante, quando usar esses recursos, descartá-los. Hoje, exploraremos essa máxima brutal, mas inevitável. Como usar as pessoas e descartá-las no momento certo. E se você acha que isso é um exagero, espere até o final. As perguntas que você fará a si mesmo podem mudar a maneira como vê os relacionamentos. Quando digo que as pessoas são recursos, não estou falando de algo desumano ou moralmente condenável. Estou falando da realidade crua e sem filtros das interações humanas. Desde tempos imemoriais, a sobrevivência e o sucesso dependem da nossa capacidade de formar alianças estratégicas, negociar vantagens e, sim, descartar o que não é mais útil. O problema não é o uso em si, é a hesitação em enfrentar esse fato. Mas, antes de você fechar esta página ou rolar para baixo, permita-me esclarecer. Este é um exercício de honestidade. Se você acha que todos os seus relacionamentos são totalmente altruístas, eu te convido a pensar melhor. Quantos dos seus contatos são realmente desinteressados? Quantas amizades resistiriam se você perdesse tudo o que tem? E quantos dos seus aliados continuariam ao seu lado se você não tivesse nada a oferecer? A verdade é que os relacionamentos humanos são, por natureza, transacionais. Não importa o quão nobres possamos parecer, sempre existe um cálculo implícito em nossas relações. Você ajuda alguém porque espera algo em troca, mesmo que seja só gratidão, reconhecimento ou um sentimento de pertencimento. E as pessoas te ajudam porque também esperam algo de você. Essa dinâmica pode ser desconfortável de admitir, mas ignorá-la é como tentar nadar contra a corrente, impossível e cansativo. Os homens esquecem a morte do pai mais facilmente do que a perda da sua fortuna. Essa frase de Maquiavel atravessa os séculos porque revela uma verdade universal. Interesses governam relacionamentos. Não importa o quão nobres nossas intenções possam parecer, nossas conexões são, em algum nível, sempre transacionais. Pense em empresas que demitem funcionários leais, após anos de trabalho só para cortar custos, políticos que rompem alianças históricas quando o contexto muda, ou amizades que desaparecem conforme as circunstâncias se transformam. Relacionamentos não são eternos. São contratos temporários renovados apenas enquanto ambas as partes perceberem valor mútuo. O verdadeiro jogador de poder entende isso de forma instintiva. Ele sabe que cada pessoa na sua órbita, seja mentor, parceiro
ou até mesmo um amigo próximo, é uma peça no tabuleiro. E sabe também que, assim como em qualquer jogo estratégico, algumas dessas peças precisam ser sacrificadas para garantir a maior vitória. Isso não é crueldade, é eficiência. Considere, por exemplo, o conceito de networking. Muitas pessoas vão a eventos sociais, conferências ou reuniões esperando construir conexões valiosas. Trocam cartões, sorrisos e promessas de apoio mútuo, mas, na prática, o que realmente acontece? A maior parte dessas conexões é um acordo não verbal. Eu te ajudo agora e talvez você me ajude depois. Quando o talvez vira nunca, o relacionamento simplesmente acaba. Ninguém chama isso de traição, chama de realidade. Usar as pessoas não significa exploração desenfreada ou falta de ética. Significa entender claramente o que você deseja e identificar quem pode ajudá-lo a alcançar isso. Significa extrair o máximo valor de cada interação, sem criar dependências desnecessárias. Um líder astuto não apenas recruta aliados, ele os posiciona estrategicamente, oferece incentivos e recompensas justas, embora calculadas, e garante que suas contribuições sejam maximizadas. Considere figuras como Steve Jobs, cuja obsessão pela inovação o levou a substituir colaboradores leais quando eles não conseguiam acompanhar o crescimento implacável da Apple, ou Jeff Bezos, cujas decisões muitas vezes pareciam cruéis, mas sempre foram guiadas por uma visão clara de onde ele queria chegar. Esses líderes não eram frios ou insensíveis, eram pragmáticos. Eles sabiam que no jogo do poder, emoções excessivas podem ser um obstáculo fatal. Nietzsche disse: "Todo homem é um meio para o meu fim", e ele estava certo. No mundo competitivo em que vivemos, as pessoas são ferramentas, não por malícia, mas por necessidade. Você não pode se dar ao luxo de formar laços permanentes com aqueles que não contribuem para seus objetivos. Use-os enquanto forem úteis, mas nunca perca de vista o momento em que eles começarem a consumir mais do que entregam. Vamos analisar um exemplo prático. Imagine que você está criando uma startup. Nos primeiros meses, você precisa de programadores talentosos, designers criativos e investidores visionários. Cada uma dessas pessoas é crucial para o seu progresso inicial. Mas, à medida que sua empresa cresce, suas necessidades mudam. Talvez aquele programador brilhante não consiga mais acompanhar o ritmo tecnológico necessário. Talvez aquele investidor inicial tenha ideias ultrapassadas sobre o mercado. O que você faz? Você mantém essas pessoas por gratidão ou as substitui por novos talentos que possam levar sua visão ao próximo nível? A resposta está na sua capacidade de tomar decisões difíceis. Manter alguém apenas por nostalgia ou lealdade sentimental pode ser custoso. Isso não é sobre ser cruel, é sobre ser realista. No jogo do poder, emoções mal administradas são como feridas abertas, drenam energia e oportunidades. Agora, aqui está o paradoxo. Descartar alguém no momento errado pode ser tão fatal quanto mantê-lo tempo demais. O verdadeiro mestre do poder sabe como calcular o momento perfeito. Ele entende que, se você descartar alguém antes que ela tenha cumprido seu papel, pode criar lacunas estratégicas. Por outro lado, manter alguém por tempo demais pode gerar dependência, ressentimento ou até traição. Na prática, isso significa saber quando substituir um funcionário que não consegue mais acompanhar a inovação da empresa ou na política, romper alianças que não acrescentam mais valor ou que podem prejudicar sua imagem. Em relacionamentos pessoais, isso implica distanciar-se de quem se tornou um fardo emocional. Descartar não é crueldade, é autopreservação. Lembre-se, ninguém gosta de admitir que foi usado, mas todos toleramos ser usados enquanto houver benefícios claros. O segredo é fazer isso com inteligência e elegância, e, acima de tudo, no momento certo. Por exemplo, pense em uma aliança política. Durante uma campanha eleitoral, dois partidos podem se unir para derrotar um oponente em comum. No entanto, assim que o objetivo é alcançado,
Esses mesmos partidos podem rapidamente se separar, especialmente se suas agendas entrarem em conflito. Isso não é traição, é estratégia. Cada lado sabia desde o início que a parceria era temporária, e ambos agiram de acordo com seus próprios interesses. Júlio César era famoso por manipular alianças políticas até torná-las descartáveis. Ele entendia que lealdade não é absoluta, é negociável. Da mesma forma, Elon Musk frequentemente reestrutura suas empresas e corta laços com associados de longa data quando eles deixam de contribuir para o crescimento. Esses líderes entenderam que no jogo do poder, manter o status quo é fatal. Aqueles que hesitam em fazer os cortes necessários são os primeiros a serem eliminados. E aqui vai outra dura verdade. A maioria das pessoas prefere fingir que relacionamentos são eternos, mesmo sabendo que não são. Elas se agarram a memórias de lealdade passada, mesmo quando essas memórias não têm mais valor prático. O mestre do poder sabe que a nostalgia é um luxo caro. Ele avalia relacionamentos com base no presente, não no passado. Considere, por exemplo, o caso de Henry Ford. Ele revolucionou a indústria automobilística ao introduzir a linha de montagem, mas também era conhecido por sua postura intransigente em relação a trabalhadores que não atendiam aos seus padrões. Para Ford, a eficiência era mais importante do que a lealdade. Ele não hesitou em substituir funcionários que não estavam à altura de suas expectativas, mesmo que isso fosse considerado severo pelos padrões da época. Júlio César era famoso por manipular alianças políticas até torná-las descartáveis. Ele entendeu que a lealdade não é absoluta, é negociável. Da mesma forma, Elon Musk frequentemente reestrutura suas empresas e rompe com associados de longa data, quando eles não contribuem mais para o crescimento. Esses líderes entenderam que no jogo do poder manter o status quo é fatal. Quem hesita em fazer os cortes necessários é o primeiro a ser eliminado. E aqui vai outra dura verdade. A maioria das pessoas prefere fingir que os relacionamentos são eternos, mesmo sabendo que não são. Elas se apegam a memórias de lealdade passada, mesmo quando essas memórias já não têm nenhuma utilidade prática. O mestre do poder sabe que a nostalgia é um luxo caro. Ele avalia os relacionamentos com base no presente, não no passado. Considere, por exemplo, o caso de Henry Ford. Ele revolucionou a indústria automotiva ao introduzir a linha de montagem, mas também era conhecido por sua postura rígida em relação aos trabalhadores que não atingiam seus padrões. Para Ford, a eficiência era mais importante que a lealdade. Ele não hesitava em substituir funcionários que não correspondiam às suas expectativas, mesmo que isso fosse considerado duro para os padrões da época. Ou será que não? Afinal, no jogo do poder, o que realmente importa é o que você faz com as pessoas ao seu redor. E quem realmente pode dizer que não estamos todos sendo usados de alguma forma? Agora me conte, você já teve que deixar alguém para trás para avançar na sua vida ou carreira? Ou talvez você já tenha sido descartado por alguém que te usou como um recurso? Como isso te fez sentir? Não comente apenas. Pergunte a si mesmo, por que não tomou essa decisão antes? Quais alianças ou relacionamentos você ainda mantém, mesmo sabendo que já não servem aos seus propósitos? É hora de cortar o que não te serve mais. Então, o que você vai fazer a partir de agora?